Olá mais uma vez, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa de fato estar reinando aí na sua vida através de sabedoria e entendimento nas Escrituras. Eu sempre digo, a leitura traz conhecimento, mas o perfeito entendimento desta leitura, quando se trata da Bíblia, quem dá a mim e a você, de fato, é o Espírito Santo, ok? O próprio Cristo disse, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne: os meus erram por não conhecer as Escrituras. Então a pessoa que não tem conhecimento nas Escrituras, a pessoa que não tem a prática, o hábito de ler a Bíblia, essas pessoas são facilmente induzidas por falsos pastores. E por aí estão cheios deles. Lembrando que lá em João 10 só existe um pastor, que é Cristo. Aquele nos dias da sua carne deu a vida pelas ovelhas. Então ele é o único e verdadeiro pastor. Porque ele mesmo disse que haveria um só rebanho e um só pastor. E desta maneira eu creio que seja assim. Hoje eu vou te mostrar, tá? Vou te mostrar e te falar quem é o migrador, o portador e o devorador, que muitos que se dizem pastores, tá? Eles pregam para as pessoas. Então, eles dizem que o migrador é um demônio, que o portador é um demônio, que o devorador é um demônio, mas vou te mostrar aqui dentro da Bíblia que essas coisas não são nada do que o sistema religioso fala, ok? Você vai entender. Lá em Malaquias 3:11, o próprio Deus ele disse que repreenderia o devorador. Então, muitos dos que se dizem pastores usam, tá? De maneira maldosa, de maneira muito, como é que eu vou dizer, tá? De maneira maldosa, tá? E de uma maneira que talvez até mesmo, tá? Para que essas pessoas que não têm o conhecimento na Bíblia, que não têm o hábito de ler a Bíblia, essas pessoas creem que seja desta maneira como eles dizem, que devorador é um demônio. Mas lá em Malaquias 3:11, que o próprio Deus disse: repreenderei o devorador. Este devorador não é o que o sistema religioso ele insiste em dizer que é demônio, tá? Devorador era apenas uma espécie de gafanhoto, e eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia para que você tenha este perfeito entendimento e não seja mais enganado por essas pessoas, tá? Maldosas, por essas pessoas que só querem lucrar, só querem viver do suor das outras pessoas. São pessoas que querem viver à base, às custas do suor das ovelhas, tá? Porque se fossem verdadeiros, pregariam a verdade, diria que dízimos eram frutos da terra, tá? Diriam que dízimo, além de ser frutos, era uma vez por ano e não uma vez por mês. Se julgando que é para pregar o evangelho, isso tudo é lorota, isso tudo é baboseira, tá? Isso é para enganar quem não tem o conhecimento na Bíblia. Então vamos lá. Malaquias 3:11 diz assim, olha só: e por causa de vós, vós aqui não sou eu e nem você, tá? Aqui era o próprio Deus falando, tá? Através do profeta Malaquias ao povo de Israel. Esta palavra, lembrando que esta palavra é uma sentença para o povo de Israel. Se você ler lá em Malaquias 1:1, está escrito assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo peso de Malaquias. Então lá em Malaquias 1:1 está escrito assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, tá bom? Pelo ministério de Malaquias. Então você tem que entender que Malaquias aqui era uma palavra para o povo lá de Israel. Não tem nada a ver comigo e nem com você. Quando aqui em Malaquias 3:11 que ele fala: e por causa de vós, vós aqui não sou eu e nem você, vós era o povo lá de Israel naquela época. E eu quero lembrar aqui para você que esta passagem de Malaquias, que era uma sentença para o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja de hoje depois da cruz, tá? Eu quero que você tenha este perfeito entendimento que de Malaquias até Mateus houve um silêncio de Deus de 400 anos, tá bom?
Entre Malaquias e Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos. Primeiro que é uma palavra sentenciada ao povo de Israel. Até nisso aí, esses que se dizem pastor e mente para as pessoas, não passando esta verdade, porque esse tipo de verdade liberta as pessoas das garras desses lobos, desses supostos que se dizem pastores, que na verdade só tem o interesse em lucrar. Essa é a mais pura verdade, tá bom? Então vamos lá. E por causa de vós aqui não sou eu e nem você, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, tá? Então o devorador aqui, meus amados, era uma espécie de gafanhoto. Não tem nada a ver com o demônio devorador que o sistema religioso fala, tá bom? Então, ou seja, vamos lá. Primeiro, vou te falar aqui o que é o cortador, tá? O que é uma espécie de cortador, que o migrador, portador, cortador, devorador, que o sistema religioso fala que é demônio. Mas, meus amados, o cortador é apenas uma largata, tá? Ou seja, é uma espécie de é uma largata e uma espécie de gafanhoto, conhecida como cortador. Então, o cortador é uma largata, tá bom? É uma espécie diferente de gafanhoto, tá? Este seria o primeiro estágio larval da vida do inseto, conhecido também por serem de ordem dos leptoptores. Eles têm o aspecto de vermes e se alimentam velozmente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, alimenta de folhas, tá bom? Então, o cortador, tá? O cortador é apenas uma largata. Sabe aquelas folhas que você vê cheia daquelas largatinhas? Aquilo é uma espécie de gafanhoto. Aquilo é uma espécie aquilo é o que o sistema religioso chama de demônio. Aquilo ali é o cortador, tá? Aquilo é não passa de largata, não passa de um tipo de gafanhoto diferente. Então, ou seja, a largata é uma espécie de gafanhoto conhecida como cortador, tá bom? É uma largata, tá? Então, meus amados, para que você entenda, vamos para o migrador. O que é o migrador que o sistema religioso fala que é demônio? O que é o migrador? Olha só, o gafanhoto, tá? O migrador é um gafanhoto, tá bom? Ele não passa de um gafanhoto. O migrador é um gafanhoto. Este é o segundo estágio que, após se alimentar das folhas, tá? Ele mutam para outro estágio da sua vida, tornando-se agora um terrível gafanhoto. Então, o migrador não passa de um gafanhoto, que no seu segundo estágio, tá? Quando ele vai para o seu segundo estágio, após se alimentar das folhas, eles mudam para outro estágio da sua vida, tornando-se agora um terrível gafanhoto, tá bom? Então, meus amados, você já sabe que o gafanhoto, tá? Que o migrador não passa de um gafanhoto no seu segundo estágio depois daquela larva, tá bom? Então, o que é o devorador? O devorador que lá de Malaquias 3:11, que Deus disse: repreenderei o devorador, aquele devorador que o sistema religioso fala que é Satanás. O que é o devorador, na verdade, de acordo com a Bíblia, tá bom? O devorador, meu amado, ele é uma lacosta, tá entendendo? É uma locusta ou devorador, conhecido como devorador pelo sistema religioso. Então, o devorador é uma lacosta. Este é o terceiro estágio, onde se foram as folhas, comida pelas largatas. Não há também mais ponta das galhas onde estavam os brotos. Agora vem a lacosta, que devora até os galhos inteiros, tá bom? Então o devorador, ele devora até os galhos inteiros. Além de devorar as folhas, ele devora todo o galho. Então, ou seja, veio lá o migrador, comeu toda a folha, tá? E veio o devorador, comeu até os galhos, tá bom? Então, o que é o gafanhoto, tá? O devorador, né? Ele devora o galho. Agora, o pulgão é conhecido como gafanhoto destruidor. Então, o destruidor é conhecido como pulgão, conhecido como gafanhoto destruidor, que come até a casca, fazendo com que mata de vez a planta. Então, meus amados, o destruidor
não passa de um pulgão, conhecido como uma espécie diferente de gafanhoto que come até as cascas das árvores, fazendo com que a mesma venha a secar e não dar mais fruto. Então você já sabe que o cortador é uma largata, tá? E que o migrador não passa apenas de um gafanhoto, tá bom? E o que o devorador não passa da lagosta, tá entendendo isso aí? E o pulgão que não passa, o destruidor que não passa de ser um pulgão. São espécies diferentes de gafanhotos, tá bom? Então, meus amados, mais uma coisa eu quero deixar claro aqui. Malaquias 3:11, que muitos do sistema religioso falam. Olha o que está escrito em Malaquias 3:11. Vamos lá em Malaquias 3:11. Olha o que está escrito aí. E por causa de vós repreenderei o devorador. E esse devorador não é o que o sistema religioso diz. Como nós vimos aqui em Malaquias 1:1, é palavra sentenciada para o povo de Israel pelo ministério de Malaquias. Então esta palavra de Malaquias aqui foi uma sentença para aquele povo de Israel, aquele povo que Deus tirou do Egito. Não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver com você. Lembrando mais uma vez que entre Malaquias até Mateus, Deus ficou em silêncio 400 anos, tá bom? E lembrando também mais uma vez que aqui o Filho de Deus ainda não tinha nem se manifestado, tá? Então, meus amados, ou seja, quem estava agora, Malaquias 3:8, que o sistema religioso fala, né, que o povo está roubando a Deus, que você está roubando a Deus, mas quem de fato estava roubando a Deus ali? De acordo com Malaquias 3:8. Quem de verdade estava roubando a Deus, que os supostos pastores dos dias de hoje aponta para você que frequenta templos religiosos, e ele diz que você está roubando a Deus. Mas quem de fato e de verdade estava roubando a Deus, tá? Lá em Malaquias 3:8. Vamos ver aqui, ler o texto e vamos ler o contexto também, que o sistema religioso não lê para você, porque se ler você vai se libertar. Olha o que diz Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós aqui, eu já disse que não sou eu, nem você, tá? Vós aqui se refere ao povo lá de Israel, tá? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, porque nós estamos depois da cruz. Lembrando também que Efésios 2:12, o povo gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo, tá bom? Não tem nada a ver com nós essa palavra aqui, tá? Isso aqui é véu. Eu estou lendo aqui para tirar o véu, tá? Eu quero que tire o véu das suas vistas para que você venha conhecer a verdade, tá bom? Então, ou seja, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós aqui não sou eu e nem você, era o povo lá de Israel, tá? E quem de fato estava roubando a Deus? Vamos ver quem é que estava roubando a Deus? Não, meus amados. Uma verdade que o sistema religioso não fala para você. Quem estava roubando a Deus eram os próprios sacerdotes lá do templo. Eles que de fato e de verdade estavam roubando a Deus. Esta palavra não tem nada a ver comigo e nem com você. Quem estava roubando a Deus eram os próprios sacerdotes. Olha lá em Malaquias 1, do 6 a 8. Vamos lá, Malaquias 1, 6 a 8, para que você veja quem é de fato e de verdade que estava roubando a Deus. Olha aí, Malaquias 1, do 6 a 8. Olha só. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor? E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, está vendo? Eram os sacerdotes, que desprezai o meu nome, e disseste em que desprezamos-nos o teu nome? Então, ou seja, vamos lá no 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta o teu príncipe, tá? Terá ele agrado de ti?
Então, ou seja, meus amados, quem estava roubando a Deus eram os próprios sacerdotes, que oferecia a Deus ali animais imundos, oferecia os animais doentes, aleijados, tá? Então, quem estava roubando a Deus eram os próprios sacerdotes, eram os próprios líderes religiosos daquela época. Então, estas palavras aqui não é uma palavra de sentença para mim, não é uma palavra de sentença para você. Esta palavra aqui era uma palavra de sentença para o povo de Israel, em especial para os sacerdotes daquela época, tá bom? Daquela época lá do tempo de Malaquias. E lembrando mais uma vez que entre Malaquias e Mateus houve um silêncio de Deus de 400 anos, tá bom? Então, ou seja, esta palavra não é para mim, não é para você, não é para a igreja dos dias de hoje, tá? Então, quem de fato estava roubando a Deus eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos daquela época, que ofertavam no altar de Deus animais doentes, leprosos e animais também, muitas das vezes até imundo, tá bom? Então você já conhece aqui que quem estava roubando a Deus era o sacerdote. Agora olha aqui em Malaquias 1,13, tá? Para que você veja mais uma vez quem estava roubando a Deus. Malaquias 1,13, olha só. E dizeis, eis aqui que cansarei e lançaste os desprezos, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, tá vendo aqui o sacerdote, tá? Essas palavras aqui eram para o sacerdote, eram para os líderes religiosos daquela época. Esta palavra aqui de Malaquias não tem nada a ver comigo, nem com você, nem com a igreja hoje depois da cruz. Entenda isso aí, tá bom? Olha só, Malaquias 1,13. Dizeis, eis aqui que cansarei e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis oferta, ser-me aceito isto de vossas mãos, diz o Senhor. Então, ou seja, os sacerdotes, eles estavam oferecendo a Deus ali animais, né, roubados, coxo, que eram animais aleijados, enfermos, que eram animais doentes, e ficava aqui com aqueles melhores para ele. Então, quem estava roubando a Deus eram os líderes religiosos daquela época daquela época de Malaquias, que eram os próprios sacerdotes que estavam roubando a Deus. Esta palavra, como nós vimos lá em Malaquias 1:1, era uma sentença para o povo de Israel, tá bom? Era uma sentença para o povo de Israel. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tá bom? Eu quero que você tenha aí este perfeito entendimento, para que você não seja mais levado por qualquer tipo de doutrina, tá bom? Então, meus amados, eu espero que até aí você tenha entendido essas palavras, tá? Para que o nosso Cristo, ele venha fazer com que você se liberte de todo tipo de heresia que o sistema religioso ele vem apresentando aí para você. Olha o que diz aí Joel 1:4. Eu quero que você entenda aqui, tá? Vamos fechar aqui com chave de ouro para que você entenda perfeitamente. O que é o devorador? Joel 1:4. Veja o que está escrito aqui em Joel 1:4, para que nós fechamos aqui. Agora eu vou ler aqui na Bíblia para que você entenda. Olha só. O que o gafanhoto cortador, tá vendo? Então o cortador aqui não é demônio, é um gafanhoto. Joel 1:4, olha só. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Tá vendo aí? E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. Tá vendo aí? E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, para que você tenha esse perfeito entendimento e não caia mais na cilada desse sistema religioso, tá? Que devorador, de acordo com a Bíblia, é apenas gafanhoto. Devorador, migrador, portador, não passa de gafanhoto. Infelizmente,
esses tipos de verdade, eles não vão passar para você, porque esta verdade liberta. Agora, tem muitas pessoas que preferem e acham que se não der, não vai ser abençoado. Lembrando, mais uma vez, que se você for filho da livre, daquela Jerusalém livre, essas palavras de imediato libertam você. Mas se você é representado pelo filho de Agar, que pertencia a Jerusalém escrava, por mais que eu te mostre aqui na Bíblia, como está escrito aqui em Joel 1,4, essas palavras não vão entrar na sua mente, porque infelizmente você não nasceu para ser livre. Você nasceu para continuar sendo escravo. Então, meus amados, eu peço de fato e de verdade que você seja filho da livre. Que essas palavras venham te libertar desse sistema, a qual só quer ver você trabalhando para eles. Esta é a pura verdade. Então, liberte-se. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, eu espero de fato e de verdade que você tenha entendido e fiquem todos na nossa graça do Cristo ressuscitado.